Agora, nessa aula, a gente vai estar dando início à subida da bolsa. Então, antes a gente vai finalizar aqui. Esse aqui, com 7 carreiras, ele ficou com 14 centímetros. Só para vocês terem uma ideia. O fechamento vai ser um pouco diferente do fechamento que a gente fez ao longo da base, porque a gente vai trocar de cor. Então, a gente vai arrematar já o fio aqui. Puxa o fio pra cá. Puxa ele lá pra trás. Já corta o fio, né? O meu não precisou nem cortar, né, gente? Porque tava no final. E a gente pode estar usando uma agulha mais fina. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Não, essa mesmo. Puxa o fio assim, ó. Ajeita pra ficar igualzinho. E aqui, com uma agulha de tapeceiro, a gente vai esconder esse fio. Eu gosto de estar fazendo no sentido contrário. Ó, vai passando aqui por dentro. Cuidado para não puxar fio. Ele agarrou um pouquinho aqui a agulha. Tá vendo como é que desfia? Então, a gente vai... E agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser aqui. Estica bem ele. Corta aqui. Queima com a parte azul da chama. Ó. E dá uma esticadinha pra puxar ele pra dentro. E ele fica bem escondidinho. Ó. Nem aparece nada. Como eu arrematei aqui, eu já vou começar a próxima carreira com outro fio, com a outra cor, alguns pontos à frente. Eu não gosto de começar, de iniciar a carreira no mesmo local que eu fechei. Então, a gente pega a próxima cor. E faz assim, a primeira correntinha. Já pega esse fio aqui, ó, e já vai escondendo ele. Essa carreira é a primeira carreira de subida, então não vai ter aumento. Eu tô fazendo um pouquinho mais frouxo o ponto, porque eu tô trabalhando aqui com um fio de 4 milímetros e não quero trocar de agulha, mas não vai ficar diferença, vocês vão ver. Esse fio aqui que a gente escondeu, a gente já faz a mesma coisa com ele. Ó. Puxa ele. Já vai arrematando pra poder não ficar muita coisa pro final. Puxa e já esconde. E aí, vai fazendo a carreira toda nessa cor vermelha, tá? Sem aumento. Só um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Eu vou fazer 2 carreiras na cor vermelha. Então, essa carreira que a gente tá trabalhando, eu vou fechar aqui com fechamento invisível, que eu já expliquei na aula da base. Aí, quando eu fizer a segunda carreira, é que eu vou trocar de cor. Então, eu volto na segunda carreira. Fiz aqui as 2 carreiras na cor vermelha. Pode reparar que ele já começou a virar um pouquinho pra cima, ó. Já começou a dar uma ligeira emborcadinha. Mas só vai mesmo pegar forma depois que eu subir mais algumas carreiras. Então, essa aqui, como eu vou trocar de cor, não vai ser o fechamento invisível como foi na base. Vai ser como eu expliquei na carreira anterior, tá? Quando eu troquei do caramelo para o vermelho. Se tiver uma agulha, gente, menor, é porque a minha não tá aqui perto de mim, nem sei onde tá. A agulha mais fina. Aí, o procedimento é o mesmo, a mesma forma de fazer. Puxou o fio aqui pra trás, né? Enfiou aqui, puxou aqui pra trás. Agora, esconde ele aqui e queima, tá? Deixa eu explicar de novo, que minha mão acho que tapou.
puxa ele aqui, ó, enfia aqui, ele tá aqui, ó, puxou ele lá pra trás, puxou por aqui, ajusta pra ficar do mesmo tamanho, bota na agulha de tapeceiro, esconde aqui por dentro, corta e queima. Agora, a gente vai iniciar com a cor amarela. A cor que vocês tiverem aí, tá? Eu tô fazendo aqui dessa cor, mas é a cor que vocês tiverem aí. Para iniciar a mesma coisa, eu fechei aqui, ó, e vou estar iniciando mais à frente um pouco. Vou dar uma dica agora para vocês, muito importante. Para quem vai trabalhar com fio de espessuras diferentes, cuidado para não se queimar. Esse aqui eu trabalhei com fio 4 e com a mesma agulha, 4,5. Esse aqui o fio é 5, porém ele é bem maleávelzinho, ó, bem macio. Então, o que que eu vou fazer? Essa carreira eu vou fazer mais apertada. Já vou escondendo o fio aqui e vou fazer a carreira mais apertada. Sem aumento, tá? Que agora já é subida, não esquece, não tem aumento. Bem apertadinho, ó. E vai fazendo aqui, escondendo esse fio. Ó. Já pode queimar ele, ó. Puxa aqui, como eu falei, queima e depois faz... Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Melhor, mais uma vez. Ó, esticou ele bem, porque depois a gente vai puxar de volta. Queimou a pontinha aqui, ó. Ó. Estica assim, ó, pra ele ficar por dentro do ponto. Pode deixar pra queimar também no final da carreira, quando terminar. Eu só não gosto de deixar acumular, porque depois fica muito fio pra arrematar. Então, vai fazendo assim com ponto. Se for trabalhar com espessura diferente, o fio que for mais grosso, você faz mais apertado. E o fio que for mais fino, faz mais folgado um pouquinho. Pra eles ficarem do mesmo tamanho, apesar de serem de espessuras diferentes. Vamos fazer até o final e eu retorno aqui. Chegando aqui ao final da carreira, na cor mostarda, vou passar mais algumas informações para vocês. Vou fazer a troca de cor mais uma vez. Primeiro, vocês podem reparar que o fundo aumentou. A medida inicial da base não vai ser a medida final. Porque depois que vocês fizerem a primeira carreira de subida sem aumento, o fundo vai aumentar. Essa primeira carreira de subida, ela acaba ficando como uma carreira de fundo, como se fosse a última de fundo, a primeira sem aumento. Então, agora aqui, a partir dessa, por isso que eu fiz duas, tá? É que já começa a subida, ó, pode reparar. Então, como essa primeira ficou escondida aqui pra baixo, eu fiz mais uma da vermelha. Agora, eu já fiz a amarela. Vou fazer a troca de cor mais uma vez. Pra vocês guardarem bem, não ficar com dúvida. Toda vez que for trocar de cor, o fechamento é dessa forma. Vou até fechar aqui, apertado, uma agulha de tapeceiro. Ó, enfia aqui, ó. Passa por dentro dessa argolinha. Aqui vocês podem reparar que é uma emenda do fio. Ela vai ficar pra dentro bem escondida. A emenda tem sempre que ficar bem escondida, até porque se vocês quiserem trabalhar sem forro, todas as minhas peças são forradas. Mas se vocês quiserem trabalhar sem forro, a emenda tem que estar muito bem escondida para ficar um trabalho limpo. Tá?
Aí, fez o arremate dessa cor, corta aqui, queima, esconde, e vamos iniciar, voltar para a cor vermelha, do mesmo jeito. Introduz a agulha, puxa o fio lá atrás, faz a primeira correntinha, que vai ser o primeiro ponto, que quando a gente fechar a carreira, define ele, a cabeça e tal. Como aqui eu fiz de 4 milímetros, eu vou estar fazendo um ponto mais folgado um pouco. Vai prendendo esse fio aqui. Ajeita ele. E vai fazendo até chegar aqui no final. Esse fio aqui já pode ser arrematado, como eu falei, ó, puxa, cortou ele, queimou. Puxa, ó, e esconde aqui pra dentro, pra ele ficar bem escondidinho. Vai fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui, vai trocar de cor, já arremata, como eu fiz aqui com amarelo. Arremata e introduz o outro fio. Quer fazer 2 carreiras da mesma cor? Faz o fechamento invisível e depois na troca de cor faz dessa forma que eu fiz aqui nessas carreiras. Então, é só voltar o vídeo, qualquer dúvida, volta o vídeo e vê como é que é feita a troca de cor. Eu fiz um total, para ficar com mais ou menos 21 centímetros de altura, eu fiz um total de 22 carreiras, mais ou menos. Vou contar aqui. Essa aqui, pessoal, eu fiz com 24 carreiras até chegar aqui, sem contar a última, tá? Que é o acabamento. Eu fiz 24 carreiras e ela ficou com 21 centímetros, sem contar a última aqui do acabamento. Então, vocês façam até o tamanho que vocês quiserem, tá? Geralmente, a bucket bag, ela é um pouco mais alta, o tamanho da altura é maior do que o fundo. O fundo dessa aqui ficou mais ou menos com 20 centímetros. Eu fiz com 8 carreiras. Vocês veem que a vermelha acabou ficando pro fundo. Então, contando a altura dela daqui até aqui em cima, antes da última carreira, deu 21 centímetros e 24 carreiras. E eu trabalhei com 9 cores. Vocês podem estar trabalhando com quantas cores vocês quiserem. Pode trabalhar com 2, 3, podem fazer uma paleta de cores de acordo com o verão, seguindo o círculo mágico. Eu trabalhei bem colorida, porque tá super em alta, tá usando bolsa multicolorida, sem precisar ficar fazendo combinação de paleta de cores. Então, eu fiz essa aqui de forma que ficasse harmonioso, né? Que ficasse harmoniosa a combinação das cores e que agradasse, porque eu fiz pra mim. Então, vocês podem, fica a critério de vocês, pode trabalhar com 2, 3 cores, ou com mais, ou usar todas as cores que vocês tiverem, que fica lindíssimo. Então, vocês sobem aqui até a altura que vocês quiserem, e eu vou retornar para fazer o acabamento, esse acabamentozinho aqui, e dar dicas de forro para vocês, tá bom? Então, na próxima aula, a gente faz o acabamento, vou falar sobre a questão das alças e sobre a questão do forro, tá certo? Se vocês gostaram, já deixa o joinha na aula, porque isso ajuda, o YouTube vai distribuir para mais pessoas, porque ele vai ver que é um conteúdo relevante, que não é ofensivo, que não agride ninguém, né? Que é um conteúdo útil. Então,
já deixa o joinha de vocês, deixa o seu comentário, já se inscreve no canal e até a próxima aula que vai ser o acabamento. Dica, subam até mais ou menos uns 20, 21 centímetros que vai ficar num tamanho legal. E até a próxima aula.